galera, Elvis Pereira Drummer aqui falando. Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre caminhos para a técnica. Princípios básicos que a gente pode estar usando, que foram estudados por vários bateristas. E o meu intuito aqui hoje é poder passar um pouco de como eu toco, caminhos que eu encontrei para poder estar desenvolvendo a parte técnica na bateria, né? Estudos que eu fiz com professores e tal. E hoje eu tô aqui para poder passar um pouco dessa experiência para vocês, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a tocar bateria, a primeira coisa que a gente precisa aprender é como segurar a baqueta, né? Depois a gente aprende coisas sobre pedais, mas a primeira coisa é a gente aprender como segurar as baquetas, que é o principal veículo ali de som do instrumento, né? E não esquecendo, hoje eu estou usando aqui uma baqueta Special Beat Marfim e da Pro Stick. Eu vou estar falando um pouco sobre as coisas básicas de técnica na bateria, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente aprende de começo, quando a gente vai tocar bateria, é como segurar a baqueta e quais técnicas a gente pode estar usando, né? Uma técnica que é muito usada, que houve um estudo profundo nela, é a técnica da pinça, né? Ou seja, você divide a baqueta em 3 partes iguais e segura a primeira começando do cabo. Então, essa postura de segurar baquetas, ela houve um estudo sobre ela, que esse é o ponto onde a baqueta tem o máximo de rebote, né? Então, por exemplo, aqui ó, a baqueta ela fica nesse primeiro risco, né? Existem vários tipos de pinça, várias formas de tocar, cada batera toca de uma forma diferente, cada um aprimora o seu jeito. Eu estou explicando para vocês uma coisa que é básica, fundamental, até mesmo para você desenvolver outras técnicas, outras pinças. Eu estou falando uma, mas existem várias, né? Ou seja, os bateristas desenvolveram várias formas de tocar, várias formas de abordar o seu som no instrumento, né? Mas essa aqui é um estudo que é básico, mas fundamental para você desenvolver uma visão a partir dali, né? Ou seja, divide a baqueta em 3 partes iguais, segura a primeira começando do cabo com esses 2 dedos, como se fosse uma pinça mesmo, né? Ou seja, tem vários bateras que usam essa pinça, a pinça dessa segunda falange aqui, a dos outros dedos, né? Tem gente que usa a pinça aqui atrás, né? Nenhuma delas está errado, né? Foram modos que a gente foi encontrando para a sonoridade, para o som de cada um. A mão de cada pessoa é diferente, né? Mas existem os estudos que são básicos para a gente poder iniciar ali um pensamento em relação à técnica, né? Então, esse é um dos estudos que eu acho, assim, fundamentais. Técnica da pinça. Então, por exemplo, você divide a baqueta em 3 partes iguais. Esse ponto aqui é onde a baqueta tem o máximo de rebote. Então, você vai com... Aqui é onde a baqueta pinga mais, né? Ou seja, você fazendo com a palma da mão para baixo, igual a técnica alemã faz, né? Seja você fazendo como a técnica francesa, né? Que você usa mais aqui os dedos, né? Esse grip de puxar os dedos aqui. Ou americana, que é um intermediário entre as duas, né? Então, essa coisa do rebote é uma coisa muito importante para a gente estar estudando, porque o rebote ele ajuda
a gente tira som do instrumento. Então a gente aproveita esse movimento, né? Mas é como eu falei, é um caminho, é uma visão que eu estou passando, mas cada um vai desenvolver com o tempo a sua visão também, né? Então, por exemplo, técnica da pinça, apoios. Então é sempre assim, pinça e apoios, né? Ou seja, os apoios é aquele amigo que fala assim, ó, eu vou te ajudar, mas você que vai segurar a baqueta. Então, a baqueta está sendo segurada aqui. Aqui está o ponto de equilíbrio. E os outros dedos são apoios, para você ter um controle maior da baqueta. Uma outra visão que eu gostaria de passar é sobre a questão da postura. De como a gente se posicionar no instrumento, né? Com a técnica de mãos, né? Então, sempre esteja com a coluna reta. Uma coisa muito importante quando você vai tocar alguma dos tambores da bateria é você atingir o centro. A gente usa outras partes, mas o centro é onde está a totalidade do instrumento. Ou seja, você vai formar um triângulo aqui com as duas baquetas, né? E tentar aproximar cada vez mais a ponta delas, né? Ou seja, isso vai fazer com que você iguale mais o som. Porque se você tocar as baquetas separadas, você vai atingir um ponto no instrumento que ele vai mudar a sonoridade. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para a gente estar desenvolvendo a postura do instrumento e tentando tirar a totalidade do instrumento. Outra coisa, outra visão, sempre tirar o som do instrumento. Sempre tem essa visão, por mais que a gente toque forte, com pegada, essa visão, tirar o som do instrumento e não colocar o som no instrumento. O instrumento ele já tem a totalidade de som dele, o limite dele, né? Por mais que a gente toque forte, a gente tem que ter uma visão de tirar o som do instrumento, né? Postura, triangulação, coluna reta. Isso. Então, esse aqui é um dos toques que eu gostaria de estar passando para vocês, falando sobre a pinça, né? Várias outras técnicas, né? Ou seja, temos várias pinças que a gente pode estar tentando explorar, mas fica aqui uma visão de uma coisa básica, mas fundamental. Tá bom? Muito obrigado.